Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre São Paulo e Flamengo, 2-2, e o Palmeiras pode disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras vencendo o Santos no Allianz Parque, vai a 68 pontos, pessoal. 68 pontos, e aí abre 3 pontos de vantagem para o Flamengo e pode ficar ali com 2 vitórias a mais. Então o Palmeiras não perdoa essas falhas aí, como o Flamengo falhou hoje, estava vencendo por 2-1, e aí o tal do Plata, lá, o La Plata, La Pobre, o La Plata lá foi expulso e prejudicou o time do Flamengo. O São Paulo empatou e o Palmeiras agradece. Agora é vencer o Santos e disparar na liderança. Vamos trazer o Benja, vamos trazer os comentaristas aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo, logo depois eu volto com a classificação atualizada. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Vou dizer uma coisa, o Plata tem que ser punido pela direção do Flamengo. 3 expulsões em 5 jogos. O que esse cara tem na cabeça? Hoje era um jogo importantíssimo. Flamengo estava bem, estava ganhando a partida. E aí o Plata faz uma expulsão besta daquela, mais uma. E aí o São Paulo cresceu e empatou o jogo. Então, um resultado ruim para o Flamengo. O jogo começou quente. São Paulo fez 1-0 logo de cara com uma vacilada, lá, uma desatenção da defesa do Flamengo. O Flamengo empatou numa rascaeta de pênalti. E o Flamengo cresceu, o Flamengo tem time, o Flamengo tem elenco. Mas aí o Plata jogou tudo fora. Agora o Plata tem que rezar pro Santos ganhar amanhã do Palmeiras, hein? Eu acho que é porque, se não é isso, tá vendo, não devia. O Flamengo tá na final da Libertadores, dando toda a atenção do mundo ao Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na final da Libertadores. Isso, pra mim, já consolida um acerto da direção do Flamengo, claro, que não era um acerto, claro. mas que não foi um acerto da direção anterior, porque não houve um campeonato brasileiro destes recentes vencidos pelos times que venceram. Botafogo, Palmeiras, Atlético. Por Palmeiras, por Atlético. Não houve um campeonato em que o Flamengo tenha levado tão a sério o brasileiro como levou nessa temporada. E acho que o peso do erro do Plata hoje vai ser maior por isso que eu estou frisando desde o início o contexto que se dá. Mas você acha que isso pode mexer com o futuro próximo do país? Ele está fora do próximo jogo contra o Santos. E ele está fora da final da Libertadores. Ele está fora da final da Libertadores. A pegar pela jurisprudência, ele vai ser multado, né? Porque o Alacinha foi. Quem está escorregando, quem está repetindo, quem está pegando, vai ser multado porque vão buscar um vilão naquele momento, como buscaram para mim o Alacinha. Agora, para o futuro próximo, o que impacta para mim? No futuro próximo é briga de brasileiro, não é o desempenho do Plata. Você não está com o Plata e falar onde é que foi semana passada? Foi injusto? Me parece que sim. Hoje foi o quê? Foi desatenção? Foi falta de concentração? Eu acho que o da semana passada é 50 vezes maior do que esse. Então, assim, sabe, eu acho que tem tudo isso. Agora, para mim, isso não é lance jamais para multar o jogador. Eu entendo que... Mas, Jean, a multa ela sempre é técnica? Não. Ela tem nuance de pressão externa também naquele momento. Então, mas vamos entender. A gente está pegando um histórico, Pedro, vou passar para você. A gente está pegando um histórico do Plata aqui de 3 expulsões. Vamos eu não estou pedindo multa, hein? Sim, perfeito. Uma expulsão do Plata, ela foi revista e foi anulada. Um escárnio, aquela expulsão do Plata. Essa é indiscutível. Né? A outra, a expulsão recente, já tem gente que acha que valeu. É super discutível e foi mais, a gente discutiu aqui, sobre o critério da regra? Concordo que é discutível. Super mas foi discutível. muito pior do que essa. Não, tudo bem, eu entendi. O teu ponto é que, inclusive, faltou malandragem ali pra ele e tal, não sei o quê. Ok, perfeito. Mas também, agora, a única realmente expulsão, que não tem discussão, é essa. Eu discordo da expulsão da Libertadores. Eu também. Mas eu entendo que o Birner tá falando que, pra mim, assim, se você concorda com a expulsão da Libertadores, ou se você acha que beleza a expulsão da Libertadores, e acho que a gente já discutiu muito isso. Ela é muito mais passível de uma multa, porque é uma estupidez, é uma imbecilidade. Uma reação não do que a de hoje. É isso, do que a de hoje, que o cara vai lá e ele tenta pôr... Aí você pode falar, desconcentração, não tá ligado, por isso que eu falo que, mas a de hoje eu acho que não é passível de multa. Técnica e fria. O Plata, a meu ver, saiu absolutamente absolvido de Avejaneda semana passada pela diretoria, e hoje ele sai absolutamente condenado.
Então, por isso que não é uma questão, talvez, da nossa visão fria e técnica. Hoje o Plata sai com vilão. Semana passada, para a diretoria, para o clube, para a torcida, ele saiu como injustiçado. Ainda que a gente debata se tinha que ter feito, que foi aquele debate todo do pós-jogo, né? Acho que o Calça e o Birner falavam que não tinha que ter vacilado, foi juvenil e tudo mais. A gente falando que, olha, mas também tem o erro da arbitragem. Então, é porque a visão não é fria. Você perguntou o que pode ser do futuro do Futuro imediato agora, e aí? Ele perde uma condição, às vezes, de poder dar uma sequência como titular. Acho que ele vai tomar a bela. O Felipe Luiz vai repensar, vai falar, pô... Mas aí o Plata também, o que vinha antes da... O Plata que vinha antes da expulsão de hoje, de um elenco que não tem o Pedro. Isso. E do que o Plata foi treinado para fazer contra o Racing também, não sei. Aí qual é a escolha? Eu vou punir ele aqui, vou punir o time também? Exatamente. Não, eu vou punir ele para colocar o Juninho? E é bom lembrar. Vai pôr o Bruno Henrique. É uma escolha de Sofia vai ser jogado num mês que você não pode vacilar um... Hoje, se ele tiver algum problema com a expulsão de hoje, é porque ele carregou a da Libertadores. Entendeu? Ele trouxe da Libertadores. Porque aí é um lance sim, que ele era para ser expulso, mas ele está numa disputa ali, que é lateral, ele estica a perna até sem medir as consequências, assim, não é um lance frontal, Você né? pode falar, não tomou cuidado, mas não foi... Mas aqui é de um cara que está combatendo. É um pouco diferente. Certo? Então, assim, levar toda a culpa aqui é porque ele trouxe o que ele fez na Libertadores. Ali ele errou feio. E aqui, um vacilo, assim, de uma disputa. E que pode acontecer com qualquer jogador. Jogadores que estão dedicados a defender também, mesmo não sendo sua missão, a sua primeira missão no jogo. Então, não vejo... Vamos ver como o Flamengo vai lidar com isso. Sim. Mas... A questão bem objetiva é que o Palmeiras joga amanhã sabendo exatamente qual é o tamanho da vitória. Se ele perde o jogo para o Santos, continua na liderança, com o mesmo número de pontos. Para o Flamengo seria o ideal para continuar. Eu acredito, não sei se o Palmeiras vai ganhar. Acho muito difícil. Que o resultado de hoje ajuda o Abel a levar para o grupo de jogadores... Como uma final. Uma final. Pô, exatamente. Até porque ele poupou todo mundo contra o Juventude, também jogou com os reservas. Ele está no mata-mata desde já. Mas mas você foi bem agora. Eu acho que realmente eles vendo o jogo agora, olhando a oportunidade foi olhando o adversário. Como é que você lida com ela? Já tá, que hoje entrou na zona do rebaixamento. A pressão tá grande. Você acha que o Vojvoda ficou feliz? E um detalhe. A chance do Palmeiras amanhã Que é uma coisa gigante. que o Palmeiras não costuma... Pode até não ganhar amanhã, mas não costuma perdoar. É a segunda chance. Porque depois da classificação na Libertadores, teve o jogo do sábado em que o Flamengo perde do Fortaleza e o Palmeiras tem que pegar com o seu time arrebentado. O Cruzeiro, que é forte, que se treinou a semana inteira, que não está em crise, que está numa situação confortável, que tem time para competir com qualquer equipe, mesmo que não seja melhor que Palmeiras e Flamengo no papel. Agora é o Santos que precisa pontuar, que há algum tempo tem sido freguês do Palmeiras nos grandes momentos, que é bem inferior. Ou seja, é a segunda chance que o Flamengo dá para o Palmeiras. Né? Você falava da Libertadores, eu acho que ele não vai estar decidido ainda na Libertadores. Eu não consigo nem cravar que o Palmeiras vence amanhã. Exatamente. Mas é favorito. E digo mais. É muito favorito. Muito mais do que o Flamengo era contra o São Paulo. Muito mais do que o Flamengo contra o São Paulo. Mas acho fora de casa. Você entrar com essa fora de casa. E depois tem o Palmeiras, tem o Santos na Vila, que esse eu acho que é um jogo de alto risco para o Palmeiras. Porque aí vai bem desfalcado. Vai muito desfalcado. Assim como o Flamengo vai desfalcado diante do Sport fora de casa, mas é o Sport. E aí eu acho que é uma situação... Por isso que eu não cravo nenhuma... encaminhado, nenhuma liderança perto da final. A gente vai ver o Felipe Luiz, só assim, né? O Flamengo empata com o São Paulo e amanhã o Palmeiras tem a chance de abrir 3 pontos, porque, obviamente, o Santos é um adversário muito mais frágil, né, em relação ao Palmeiras do que o São Paulo em relação ao Flamengo. Aí, no final de semana, a situação meio que se inverte, né? Isso. Aí é a vez do Flamengo receber o Santos, esse adversário fragilizado, e o Palmeiras vai ter um confronto de G4 ali contra o Mirassol, que... Para quem o Flamengo perdeu no primeiro turno. Se a gente pensar hoje... E o Palmeiras não venceu no Allianz. Se a gente pensar nesses adversários Santos, São Paulo e Mirassol, né? O Mirassol é o adversário mais... Hoje, a tabela hoje isso, né? É o mais a difícil. tabela e o futebol... Trazer agora a classificação aí, pessoal, do Campeonato Brasileiro. Na tela aí, Palmeiras líder com um jogo a menos e uma vitória a mais que o Flamengo.
Palmeiras tem 65, Flamengo também tem 65, mas o Palmeiras ainda joga nesta quinta-feira contra o Santos no Allianz Parque. O Cruzeiro venceu, tem 63, Mirassol 56, Bahia 52, Botafogo 51, Fluminense 47, o G7 aí do Campeonato Brasileiro. Os jogos: Bragantino venceu o Corinthians 2-1, Vitória venceu o Inter 1-0, Juventude venceu o Sport 2-0, Botafogo 3-0 no Vasco, Atlético Mineiro 3-0 no Bahia, Cruzeiro 1-0 no Grêmio, São Paulo e Flamengo 2-2. Teremos na quinta Fluminense e Mirassol, Ceará e Fortaleza, Palmeiras e Santos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.